hoje. É isso aí, versão Pocket, né? O nosso amigo Cleveland batendo asa por aí, o Vitor e o Rodrigo com compromissos, mas eu não estou menos bem acompanhado por conta disso. A Tati, que está sendo muito demandada aí nos últimos dias, né? Faz um belíssimo trabalho lá do ranking dos políticos. E aí, Tati, quem que a gente vota para deputado estadual, federal? Ela já manda lá a listinha, já fala de acordo com o perfil de cada um, tem feito um bom trabalho. É aquela história. Eu tive um cliente que ele fundou uma seguradora que chamava Gralha Azul, e ele contava a história da gralha, que é uma ave lá do sul, né, do Paraná, que ela é responsável por semear os pinheiros, né? Ela come lá o pinhão e semeia. E é mais ou menos o que a Tati tem feito aí, está semeando, Ele me fazendo um chamou trabalho de de gralha, formiguinha. educadamente, Não, mas azul, azul. mas Não, de gralha azul. não. Então Não, é legal. eu não Eu tô atentei mais para para gralha laranja, né? Porque eu tô eu não espalhando aí atentei mais o Partido eu Novo. não Azul atentei também para o detalhe da PSDB. ave, mas eu não atentei para o detalhe da ave, mas para a sua nobre função de semear, no caso dela, os pinheiros, e você semear a consciência política. Ô, Xará, putz, né, meu? Semana passada, aliás, peço desculpas aí a vocês, eu estava num compromisso, uma palestra, olha só que ponto que nós chegamos nesse mundo, né? Eu dando palestra, mas até que foi legal, o pessoal gostou e por isso a gente não conseguiu gravar, mas Imagina. a saudade aperta no peito, então cá estamos aqui no nosso 118º encontro, quem diria, né? Bom, vamos começar falando das pesquisas. Todas as outras vezes eu começo isso aqui, aí, Xará, tem novidade? Ah, essa vez eu não vou nem me decepcionar. Sem novidades, né, Xará? Puta, pior que tem. Tem Deixa eu novidade? compartilhar aqui. E se tem Deixa, eu- novidade, deve ser para pior. é, Não é para melhor. infelizmente, É, deixa eu compartilhar um pouco Pera, deixa eu liberar a aqui. minha. Desculpa, já era para ter liberado aqui. Mostra aí como é que estão as pesquisas. Isso aí deve ter dado uma esfriada no termômetro Então, lascado. o que acontece? A diferença até está meio estável, né? Girando aí entre 8, 9 pontos, tal. Não Certo. muda muito, mas o que acontece é que os dois vêm subindo e o Lula deu uma subidinha aqui, aparentemente, ó, você vê o azul aqui caindo, Hum. voto útil, né? Você O acha que está tendo pessoal aquela. querendo uma corrida O para o Ciro voto está útil. agonizando, esperneando, mas não está dando muito certo. Não está dando muito certo, o pessoal querendo já acabar, liquidar a fatura no primeiro turno. Eu Você ainda vê acho alguma chance disso difícil. acontecer? Então, eu ainda acho difícil, porque, veja, hoje o Datafolha, aliás, bem malandramente, né, só divulgou Hum. os votos válidos, né, dando a desculpa de que é isso que o TSE acaba divulgando, quando a campanha inteira foram os votos totais, né? E agora, Sim. na véspera, quando deu 50 dos Por que votos será, válidos, né? então, enfim, mas o fato é que depois eu fui na reportagem da Folha, lá no final tem lá os votos, mas não é muito diferente, porque de fato o número de votos nulos e brancos está pequeno, né, hoje. Então dá 48 e vai para 50 se você considerar os votos válidos. Mas o fato é que está muito no limite. E eu acho, a não ser que de fato esse movimento do voto útil continue nos próximos 3 dias, você tem a questão da abstenção, né, que tem se falado, que rouba 1 ou 2 pontos, que pode ser decisivo, e o Farei um data viés. vênia. Farei um data vênia. Não, Não, mas mas pode seguir. além disso, sempre essa questão da amostra que dá mais peso para quem tem pouca instrução, tal, que acaba dando um viés para a esquerda. Isso a gente vê em todas as eleições, se você comparar o Datafolha com o resultado final. Mas são poucos pontos. Então, o que a gente vai ter, eu acho hoje ainda mais provável ter um segundo turno, né? Apesar, claro, a probabilidade do primeiro turno aumentou, porque afinal você de fato está aqui pela primeira vez desde o início do ano, ultrapassou 45 pontos, né, de votos totais. Ainda está longe, mas enfim, está crescendo, né? A tendência são 3 dias, sei lá. Mas eu acho que não. Agora, acabou, né? Porque se for essa diferença
O cara com, sei lá, 40, que nem foi Bolsonaro na última eleição, 46 dos votos válidos. Putz, não tem como pegar, né? O segundo turno já está aqui meio que cristalizado, né? Então, acho que é assim, é questão de tempo, não é questão é questão de quando, não de ser, né? Para o Lula ser o próximo presidente. Essa é a minha opinião. E aí, Tati, como é que tá? Bom, eu vou ser um cavalheiro, passar a palavra para você. Como você recebe essa declaração, que eu diria bombástica, de Marcelo Gutermann? Eu imagino que o Gutermômetro deve estar 99-1. Vamos ver o que ele vai responder, mas e você? Declaração bombástica, nenhuma novidade, assim. Para mim também é claramente uma questão de quando, se é primeiro ou segundo turno. Tem até algumas pessoas que, apesar de detestarem o Lula, falam assim: eu não aguento mais esse sofrimento, que seja logo, sabe? Você vai tomar uma pancada, você sabe que você vai tomar, então meu, já dá logo, já deixa eu sofrer logo de uma vez. Eu não acho, até porque não é nem pela questão da esperança, ela já praticamente morreu, é por uma questão moralizante, assim, do Lula ganhar em primeiro turno é mais degradante ainda para mim como cidadã brasileira, do que ter alguma dificuldade maior. Então eu tô tentando me conformar, gente. É muito difícil Bom, para mim, e todos vocês, enfim. eu vou Batalhei abrir. muito para tirar o PT, muito, vocês imaginam que eu estava em manifestação, em tudo. Então, assim, é desesperador ver isso acontecer. é, Mas eu o vou Bolsonaro abrir erra muito, ele continua errando, ele erra até isso o último momento, indiscutivelmente. quando ele poderia tentar amenizar o discurso, tentar falar assim, se eu fiz tudo errado, deixa eu tentar na última hora, sabe, falar com um cidadão mais normal, sabe, que não quer falar de urna fraudada, essas coisas tudo. Mas não, ele dobra a aposta dele nessas maluquices que só agrada os 20% dele lá, enfim. Triste. Bom, abrirei duas divergências em relação às pesquisas. Aliás, acabei de postar no nosso grupo lá no Papo de Boteco, né? Que o Datafolha diz que 15% do eleitorado pode mudar de candidato nos últimos 3 dias, né? Isso me lembra um amigo corretor, assim como eu, que o cliente ligava e falava assim: opa, e aí, o que você está achando da bolsa? Ele falava assim: eu acho que vai subir, né? Aí o cliente fala: Mas mas você pode não cair acha que também. pode. Mas você não acha que pode cair por conta disso? Olhando por esse lado, pode ser que caia, né? Aí o cliente falava assim: mas e aí, se não acontecer nada? Uma alternativa também sempre é o mercado ficar estável. Então ele estava em todas, né? Então acho que o Datafolha. Eu tenho a sensação seguinte: eu não acho que as pesquisas estejam erradas. Eu acho que elas refletem as suas amostras e acho que elas, ao analisar o resultado, tem uma ponderação que não é feita. E essa opinião nem é minha. Eu tinha essa sensação intuitivamente, mas hoje eu tenho isso muito mais como uma convicção baseada em excelentes estudos aí, feito por uma gestora chamada Legacy Capital. O que a Legacy Capital argumenta? Que a questão da abstenção, como o Marcelo falou, impacta muito mais as camadas mais baixas, que, portanto, então, isso prejudicaria muito mais o Lula. O que quer dizer isso? Que aquela simpatia capturada na pesquisa, ela não necessariamente vira 100% voto. Então, que quando você pergunta, quando você estimula, a pessoa manifesta ali a preferência dela, mas aquilo não viaja esses líderes. E aí eu acho que tem uma divergência. Segundo o Marcelo, o Paulo, né, nosso amigo lá do Papo de Boteco, essa variação por conta da abstenção impactaria em torno de 1%. No estudo da Legacy, os números são bem diferentes. Eles estimam que o Bolsonaro poderia ter 8% a mais e que o Lula poderia ter 6% a menos. Se a gente leva em consideração esses números aí, né, se a gente pensar ali num 44 com 6 a menos é 38, né, e um 35 com 8 a mais é 43. São 5% de diferença, uma diferença ainda um pouco menor do que foi na eleição passada, que eu acho que seria um cenário condizente. Então, assim, eu acho pouquíssimo provável que essa questão se defina no primeiro turno. Aliás, tem até uma teoria conspiratória, porque já que a nossa especialidade é a tudologia, e eu me destaco pela tudologia arte, pela tudologia de rua, né, a minha teoria é a seguinte: talvez exista internamente uma temerosidade do PT de que essa questão pudesse ser resolvida a favor do Bolsonaro no primeiro turno.
Então, essa tentativa de aceleração aí seria, na verdade, tentar evitar que acontecesse exatamente o contrário no primeiro turno. Então, eu acho que a eleição está aberta. Não vou ficar surpreso se, na abertura das urnas, se é que a gente pode chamar assim, o Bolsonaro tiver a maior parte dos votos. Concordo com a Tati, né? Eu estou falando aqui com vocês de São Luís do Maranhão, e eu fico ali fazendo o data Uber e o data táxi, né? E parece que, pelo menos aqui na capital, é bem dividido, mas um simpatizante do Lula me disse, um homem muito simples, mas muito divertido, a gente veio batendo papo bem gostoso, e ele acho que definiu bem aí o que a Tati mencionou, né? Que era essa questão do tom beligerante, agressivo do Bolsonaro. Eu acho que é difícil esperar coisa diferente dele, porque essa é a natureza dele, né? Mas eu tenho a sensação de que esse estudo da Legacy Capital está no LinkedIn da empresa, então quem quiser ver lá, digita Legacy Capital, eles têm esse estudo lá. Eu acho que isso é uma chance de não seria uma surpresa, né? Vamos ver aí se de fato essa abstenção prejudica tanto. Porque realmente, a cada eleição, a gente fica meio com aquela sensação, né? Que nem a padaria que sempre erra o troco a favor do caixa, né? Nunca erra o troco a nosso favor, né? Que nem no McDonald's, né? Você pede, você vai levar a molecada lá no Mac, você pede 4 batatinhas, nunca vem 5. Ou vem as 4, ou na maior parte das vezes vem 3. Vamos ver o que nos reserva. Mas, Xará, então, dado tudo que comentamos aqui na nossa versão Pocket, eu queria saber o seguinte: nos últimos. Só fazer, desculpa, só fazer uma observação sobre da Legacy. Eu vou olhar, porque eu ia pedir justamente a memória de cálculo, porque eu acho os números meio fora, mas a questão do Datafolha, ou da Folha, né, falando que 15% podem mudar, eu acho que a intenção deles é dizer que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque as pesquisas anteriores, eu não vi essa da Datafolha, mas em pesquisas anteriores mostra que os mais propensos a mudar o voto são eleitores do Ciro e da Tebet. São os menos firmes, né? Até é natural isso. E esses caras são o alvo do voto útil, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu acho que quando a Folha diz isso, ela tem a intenção de passar a mensagem que, olha, a chance de acabar no primeiro turno está aumentando. Acho que é isso. Vamos ver. Você acha que essa transmissão de votos do Ciro, dado o tom mais agressivo que o Ciro tem atentado contra o PT, acaba não impactando no sentido de ele conseguir transferir votos por oposição ao Bolsonaro? Porque o É, Ciro subiu o tom, né? A esquerda está então, massacrando o Ciro, né? é verdade. Eu veja, eu acho que quem é do PDT, quem está votando no Ciro porque é de esquerda, vai votar no Lula, né? Sim, sem dúvida. Independente do que o Ciro diga, porque o cara não vai votar no Bolsonaro. Esquece, Mas não vai quanto das acontecer. pessoas que votam Ou no Ciro anular, na votam por ser melhor de das esquerda? hipóteses. Então, essa é a pergunta. Eu acho que pelo menos metade. Acho que pelo menos metade. É metade para mais, não metade para menos, eu acho. Né? Mas é Será, um cara? Porque eu achismo. acho que tem muita Eu, gente é que vota assim, no é Ciro pela essa interessante. figura Eu dele. peguei, então, eu peguei um Uber em Curitiba e o cara ia votar no Ciro. E ele falou: vou votar no Ciro, mas segundo turno eu vou votar no Bolsonaro. Então eu acho que depende da região. No sul, o cara vota no Bolsonaro. No norte, o cara vai Porque quem votar no vota no Lula. Ciro Acho. pelo que ele propõe de fato é porque é de esquerda, porque as pautas deles são Eu acho que os estatistas, eleitores do são. Ciro, eu acho É que os porque assim, eleitores quando. do Ciro, eles Então, não mas têm essa visão peraí, falando ideológica. só no que ele propõe. Então, assim, por exemplo, eu Sim, fiz aquele teste de alinhamento. O Ciro é o mais desalinhado comigo de todos. Eu sou uma pessoa liberal de direita. O Ciro é mais desalinhado ainda do que o Lula. Então, se você pegar o que ele propõe, é super esquerda. Agora, eu não acho que as pessoas fazem esse teste de alinhamento. Eu não acho que nem as pessoas sabem o que de fato ele está propondo. Ele, enfim, gera alguma simpatia. Tem os cearenses lá que gostam dele por algumas coisas que ele fez. Então, acho que não é um voto super consciente, sou de esquerda, vou votar no Ciro por causa disso, disso, eu disso. acho isso mesmo. Eu acho que quem vota no Ciro vota porque ele fala bem, o Ciro tem aquela capacidade, né, de falar a maior barbaridade, a maior besteira do mundo, mas com uma super autoridade, uma eloquência invejável, e ele, com essa conversa dele aí, ele tem ali um público cativo, né? Tem gente que ouve o Ciro e fala, caraca, tô ouvindo um cara, puta, brilhante, genial,
né? E como um relógio, e como igual um relógio parado que 2 vezes por dia acerta a hora, né? O Ciro de vez em quando dá umas bolas dentro. E como ele tem um ódio mortal do PT, uma mágoa muito grande, né? Ele não poupa críticas, né? Ele já falou coisas absurdas, assim. Hoje mesmo, né? Tá circulando aí, vocês devem ter recebido no WhatsApp de vocês 4 vídeos dele no Flow, né? As coisas que ele fala ali do PT, é impressionante. Bom, vamos ao Gutermômetro. O estudo da Legacy, Xará, inclusive, eles têm, esse estudo já é feito durante algumas eleições, tá? E eles vêm detectando esse padrão que eles estão aplicando, e aí eles falavam desse número aí. Me pareceu bastante razoável, faz sentido, quer dizer, as pesquisas não estariam erradas em capturar uma simpatia, mas essa simpatia não necessariamente se transforma na mesma proporção de votos. Aí eu estou vendo aqui, eu vou ver com calma depois do programa. Beleza, agora eu quero saber o seguinte, Xará. O Gutermômetro vinha naquela batida 80-20. É Não, era isso. 70, eu tinha mudado para 75-25, 25, lembra? 25. E agora? Agora é o último Gutermômetro. Agora é a sua pesquisa de 95,5. boca. Meu pai do Não, céu. não, mas 90. veja, não, não, vamos lá. Tem o segundo turno, né? Eventualmente você pode mudar a sua opinião durante o segundo turno. Sim, Hoje claro. é 95,5. Não Noventa estou e cinco dizendo cinco para que o acabar Lula ganha a eleição no a primeiro. eleição. Não, não, não. Não que ganha no primeiro turno. O O primeiro processo todo. turno, puta, é no processo todo. No primeiro turno, Ou seja, quem será o puta, próximo eu presidente? diria 95%. 25, 75, Vamos dizer o 95% de seguinte: chance do Lula, ser o próximo assim, presidente. puta, 95 para ser bem conservador. No primeiro turno, eu dou uns 20% de chance, vai. Tá. 20, 25, 20, vai. 20 tá Bom, bom. vamos ao que interessa. Tati, resultado final da eleição. Passou o primeiro turno, teve um segundo turno ou não? Quem que é o próximo presidente? Quais são suas chances? Quanto que o Bolsonaro tem de chance de ser o próximo presidente? Quanto que o Lula tem de chance de ser o próximo presidente? Hoje eu digo 98% Lula, Meu Deus do dois céu, eu nunca me Bolsonaro. senti. Eu estou me sentindo. Quando eu fiz um passeio no deserto do Saara e tinha lá o Não guia é que um ia dia andando. bom, não vai ser um encontro agradável, Porto. Olha só, eu fui fazer um passeio no deserto do Saara, subi em cima do pobre camelo, você imagina carregar essa coisinha fofa aqui, né? Não foi tarefa simples. E o camarada ia andando ali e tal, né? Eu pensava, olhava assim, 360 graus, né? Areia e céu, mais nada. E eu ficava pensando, cara, se esse cara tiver um ataque cardíaco aqui, eu tô ferrado. Como é que... Depois eu descobri que o camelo tinha que nem aqueles cavalos lá de Campos do Jordão, que eles sabiam o caminho do hotel, eles iam sozinhos. Era só ficar quieto que ele me levava embora. Mas ali me deu uma sensação de solidão, sabe? Pô, aqueles 360 graus, só areia, céu, é como eu tô me sentindo agora. Muito só, muito sozinho, muito. Mas eu vou dar aqui corajosamente meu termômetro. Eu acho que o Bolsonaro tem 75% de chance de ganhar essa eleição. Eu acho que ele vai ter mais votação no primeiro turno e leva no segundo turno, né? Não acho pouquíssimo provável que ele possa ganhar no primeiro turno, mas eu não concordo com essa leitura de que tá certo, porque realmente existe uma campanha massiva da classe artística e tal, mas eu acho que nós teremos surpresas. Vamos ver. Se não for isso, muito provavelmente eu vou ter que entrar, como o pessoal do PT gosta de dar uma liberadinha de crédito lá no BNDES, muito provavelmente eu vou ter que entrar na fila porque eu vou perder bastante almoço. E como se os meus amigos, quando perdem almoço para mim, eles estão tranquilos, porque eu levo eles no quilo, que é o nível de lugar que eu costumo frequentar. Agora eu estou ferrado, né? Eu vou quebrar, porque meus amigos só vão querer ir em restaurante chique, né? Mas vamos ver. O Porto, eu tô lendo aqui em diagonal, mas ele se refere ao gap educacional, ele não é abstenção, viu? Não é questão da abstenção, é a amostra. Ele fala que a É, amostra daria um desvio. Aí tudo bem. Aí você pode fazer porque ele faz por correlação, por regressão, né? Ele regride o, as- a amostra das pesquisas versus o quanto cada um ganhou de voto e tal no passado. bom, vamos ver. Então não é E chega abstenção, é o gap nessa educacional, coisa. mas exatamente. Então eu lembrava que a diferença era maior do que a abstenção, que ajuda também o Bolsonaro, mas Isso, não tanto quanto o gap isso. educacional.
Exato, é isso. Que é a mesma coisa que Vamos, O cara da Paraná Pesquisa fala. Ele fala a mesma fala. coisa, do gap educacional. E Enfim. no caso do Paraná Pesquisa, ainda assim o Lula está na frente, né? Uhum. Bom, vamos lá agora o seguinte: vocês devem se lembrar ali no auge da Guerra Fria, acho que nós estamos falando dos anos 80, né? Teve aquele filme, né? Terrível. Não sei se... A Tati talvez não lembre, mas moça, o The Day After. Vocês lembram? Você assistiu esse filme, Tati? Puta, eu ficava aterrorizado. Eu assisti quando criança, né? Esse filme Assim, foi fiquei terrível, porque aterrorizado. era um filme em que teria acontecido a Terceira Guerra Mundial e ilustrativamente mostrava, né, como é que seria o mundo pós essa guerra mundial. Na verdade, o filme fazia até o seguinte alerta, que aquilo ali que eles estavam mostrando, né, que era terrível, na verdade nem aconteceria, porque seria muito mais devastador do que o filme que já era traumático mostrava, né? Então o nome do filme era The Day After. Tem uma cena inclusive de um padre, né, rezando uma missa num resto de igreja. Nossa, enfim, terrível. A minha pergunta é a seguinte, começando agora pela Tati. Bom, se você acha que o Bolsonaro foi eleito, o Bolsonaro vai perder, o Lula vai ser eleito, como será o dia seguinte ou os dias seguintes? E eu até encaixo uma pergunta: como é que os meses em que o Bolsonaro derrotado seguirá presidente? Vamos ter golpe? O que vai acontecer, Tati, na sua opinião? Nossa, eu tô curiosa e temerosa ao mesmo tempo para ver o que vai acontecer. Teve o episódio do Capitólio ali nos Estados Unidos. Eu acho que vai rolar muita maluquice, porque as pessoas estão, né, os bolsonaristas, core mesmo, que não elege ninguém, mas que é uma massa crítica, né, de pessoas estão muito enraivecidos e eles, sei lá, criaram uma realidade, na minha opinião, respeitosamente, uma realidade paralela, né, que é tudo uma fraude, que, enfim, e acreditam piamente nisso. E já vi muita gente falando assim: se o Bolsonaro não ganhar em primeiro turno, vou além, né? Nem ganhar em primeiro turno é fraude, é comprado. E o Bolsonaro alimenta isso, né? Então, e é isso que afundou ele, para mim, isso que foi assim, ó, a pá de cal, né? Que fundou a campanha inteira. Então, eu não acho que tem, assim, ele tem aliados dentro das instituições para oficialmente dar algum tipo de golpe, mas tem uma massa de, não tem nem, enfim, nem dentro do Congresso, nem das Forças Armadas, eu não vejo uma instituição firme ao lado dele que vai apoiar um golpe, mas eu vejo uma massa muito grande de Aliás, ao pessoas contrário, né? indecidas. O Bolsonaro talvez seja a pedra no sapato dessas forças e instituições que você comenta, né? Basta ver o quão tendenciosas têm sido as decisões do Tribunal Federal contra o Bolsonaro e Sim, pró-Lula, né? Assim, o Bolsonaro, na verdade, sofreu um golpe e nunca conseguiu exercer plenamente seu mandato. Nós vimos aí várias é. intervenções, né, do judiciário no executivo, assim, Do assustadoramente. STF pode dizer que é uma pedra no sapato, do Congresso não é. O Bolsonaro super entrou no esquemão lá, com o orçamento secreto, Mas nada enfim, relevante, das né? Forças Assim, Armadas também não achei pedra de sapato, mas do STF incomodou mesmo. e aí, Xará, qual que é o seu DD After? Já que o seu cenário provável é do Lula ganhar, qual é o seu DD After? Nós somos do mercado financeiro, e aí? Derreter a bolsa não vai, né? A gente já sabe, que o mercado não fica de braço cruzado esperando as coisas acontecer, né? Uhum. Acho que não vai acontecer nada. Assim, o Bolsonaro ele vai ficar preocupado em não ser preso por algum motivo, né? Porque estão doido para prendê-lo por algum motivo e ele vai fazer uma troca, né? Falar, olha, vou ficar quieto aqui em troca de não ser incomodado, né? Dos processos sei lá, rachadinha, tal, pararem, né? Alguma coisa assim, eventualmente. Era só o que faltava, né? O Bolsonaro ser preso por rachadinha, enquanto Então, outro que tá solto aí por ter roubado pois é, mas bilhões, né? é o quadro que temos hoje, para ser práticos, né? Então, não acho, assim, putz, porque a gente poderia pensar em alguma coisa como o Capitólio,
né, um grupo de pessoas que sai, que se junta em Brasília, e tal. Não, já Putz, tivemos isso, né? então, Em nós tivemos em 2013, né? 2013, em 2013, O pessoal subiu a mas rampa ali, né? não, subiu no, em cima do Congresso, tal. Mas ali não era partidário, né? Era um negócio Sim, meio amorfo. É diferente quando é partidário, né? Você está defendendo um político. sim. Não sei se seria multitudinária como foi, né? A impressão que eu tenho é que tem menos gente, digamos assim, disposta a fazer isso. Uma coisa é você ir para Paulista numa manifestação pacífica, outra coisa é você E pro pau. ir para o pau. Eu acho que não tem muita gente disposta, de fato, a ir para o pau, a sair do sofá, a sair da rede social e ir para as vias de fato. Eu Meia acho que isso dúzia. está começando a mudar. Você acha que tem mais gente indo para quebrar vidro do STF? E Putz, eu acho isso tão difícil. eu acho que a gente vem num crescente. Eu acho que a gente vem num crescente. É, eu acho que em algum momento, dado as estripulias aí que estão sendo feitas, eu acho que as pessoas estão se sentindo cada vez mais revoltadas. Porque veja só, né? Não quero aqui. é, Vivemos numa democracia, cada um tem direito de escolher o seu. Mas as manifestações públicas de apoio ao Lula, você vê que é uma coisa organizada, não é um movimento orgânico, né? Agora, por exemplo, o Bolsonaro teve em Petrolina. Ele não teve nenhum apoio político. A gente discutia isso lá no grupo, né? O jornalista da Globo disse que ele estava sozinho, estava se referindo ao público, estava se referindo aos políticos. Politicamente, de fato, ele esteve lá sozinho, Deus e Deus. Mas, por exemplo, Petrolina, se eu não me engano, estava conversando com um amigo agora, hoje à tarde, tem ali nas duas cidades uma população aproximadamente 500 mil pessoas. Se você fizer uma conta rápida, tinha pelo menos 50 mil na rua, 10% da população, não é pouca coisa, e era orgânico. Então, eu acho que tem aí uma maioria ou um número grande de pessoas silenciosas que realmente pode dar uma entornada no caldo. Não acho que a gente vai ter uma ruptura, uma guerra civil, não há, concordo plenamente com a Tati, o Bolsonaro não tem amparo para promover um golpe. Eu acho que esse discurso de golpe é muito mais no sentido de fragilizar, de desumanizar, desqualificar o Bolsonaro, do que ninguém que fala em golpe acredita em golpe, até porque o grande golpe no Brasil já aconteceu, que foi o golpe que foi dado no STF. Qual é o único cara que pode eventualmente fazer frente ao Bolsonaro? O Lula. O que que a gente precisa fazer? Precisa liberar ele. Pô, mas o cara foi condenado em 3 instâncias. Qual é o jeito que a gente tem? Diz lá que não era para ser lá julgado o negócio e vamos colocar o cara no game, porque ele está no nosso time aqui, ele vai preservar, né? O que o pessoal lá do Brasil Paralelo chama de teatro das tesouras, né? Uma polaridade que de fato nunca existiu. E a chapa Lula-Alckmin parece que corrobora com isso. Eu vou dar o meu day after aqui. Eu acho que em termos de mercado financeiro a curtíssimo prazo não temos diferença nenhuma. As projeções mostram aí que o mercado vê com muito pouca diferença. Acho que se tiver alguma grande alteração no mercado seria se o Bolsonaro ganhasse, aí eu acho que o mercado tem upside. No caso do Lula, não, ele já é presidente na Austrália desde o começo do processo eleitoral. O PT está no segundo turno, não é novidade nenhuma. O PT tem 45% do eleitorado, muito menos. O que eu acho que vai ter mudança é aí sim, na curva do tempo, né? Mais a médio prazo, que o PT é o PT, né? Entendeu? Ele pode enganar ali, jogar para a torcida um tempinho ali, mas o PT é o PT, a natureza dessa gente aí é levar o país. O meu xará, eu e essa semana a gente está vivendo um momento peculiar, né, xará? Eu costumo ser muito mais otimista e você muito mais cético, você tem me dado um colinho, né? Ele, ele tem me dado um colinho, né? Falou, pô, mas na Venezuela, na Argentina não tem centrão, que é verdade. O centrão, de certa maneira, acaba funcionando como um freio, né? Derrubou a Dilma, derrubou o Collor, em situações de extremos para qualquer lado, né? Não teve força para derrubar o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro, por incrível que pareça, nesse sentido, percebeu ali, né? Falou, pô, se eu não governar com esses caras, eu não vou governar, então peraí, vamos se arrumar aqui. Mas eu acho que o contrário, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, aí os ativos brasileiros, a meu ver, têm uma chance grande de ganhar prêmio. Né? Eu acho que a vitória do Lula já está no preço. Institucionalmente, eu acho que a vitória do Bolsonaro vai talvez arrefecer um pouco esse clima de ataque sistemático e contínuo a ele, porque ele vai estar ali refrescado por um
por um suporte popular. E aí sim, eu acho que o segundo governo do Bolsonaro, se viesse a acontecer, ia avançar muito em termos de reforma, porque não tendo mais a preocupação de se reeleger, eu acho que ele conseguiria provocar mais a sociedade. Aí talvez eu esteja sendo otimista demais, vamos ver, mas eu acho que, de fato, o Brasil está diante de uma grande decisão. Ainda que o Xará tenha, com muita propriedade, nos lembrado que no PT não existe sucessão, né? Porque o Lula é uma árvore tão frondosa que do lado dele não cresce nada. Lá na Venezuela, a gente talvez se dissesse o mesmo do Chaves, e o Maduro está lá até hoje, né? Eu não Isso é sei se no verdade. PT, eu não sei se no PT haveria essa figura com esse carisma, com esse pulso, né? Como o Lula tem, que o Lula traz o partido aqui na mão, né? Então, o PT é um grupelho lá, né? Quem manda no PT, se vai comprar o leite, se vai derrubar a parede, se vai asfaltar, quem manda é o Lula, né? Ainda que existam movimentos internos que debatem programaticamente, o Lula é o capo do partido. Mas eu não subestimaria a capacidade de a gente avançando ou retrocedendo à esquerda, isso tem um custo grande a médio e longo prazo. Mas eu acho que em nenhum dos dois cenários, a curtíssimo prazo, nós vamos ter uma ruptura. Não acho. Vai ter uma chiadeira lascada, e talvez não por uma eventual fraude concretamente, né? Mas você tem coisas aí que são esquisitas, né? Gente que sempre defendeu voto impresso mudar, ministro e fazer lobby no Congresso. Aliás, bom, vou antecipar já até uma dica, né? O desembargador Sebastião Coelho, né? Correia, que ele saiu do TSE, ele deu uma entrevista na Jovem Pan, nos Pingos dos Is, sensacional. Grande brasileiro, cara muito corajoso. Tem que assistir. Concorde-se ou não, eu acho que no finalzinho ele até falou uma besteira lá, mas concorde-se ou não, acho que é uma entrevista para prestar atenção. E ele falou: olha, eu sou do TSE, sempre confiei cegamente nas urnas, mas me causou estranheza quando eu vi o ministro Barroso indo para o Congresso fazer lobby, e a gente sabe, né? O ministro do STF tem muita, vamos dizer assim, poder de persuasão, né? Em relação a deputados e senadores aqui no Brasil. Bom, vamos ver, né? A gente já falou do Day After, e aqui, atendendo a sugestão da Tati, né? Vamos falar sobre a disputa do governo de São Paulo, que é quase como se fosse uma disputa presidencial, né? São Paulo tem aí, se eu não me engano, em ordem de grandeza, o PIB da Argentina, 35 milhões de pessoas, a locomotiva aí que puxa a atividade econômica do país. Então, Tati, você provocativamente diz o seguinte: votar no Tarcísio é eleger o Haddad? Eu queria entender um pouco melhor isso aí. Então, a gente estava fazendo uma reflexão sobre o voto para governador de São Paulo. Inclusive, fiz enquete, conversei com muita gente, queria ouvir as pessoas. E eu tô chegando a essa conclusão. Não é automaticamente uma coisa leva a outra, mas assim, a gente sabe que um dos dois vai enfrentar o Haddad no segundo turno, Tarcísio ou Garcia. O Garcia é aquele PSDB, ninguém morre. Quer dizer, tem uma galera que gosta, mas tem gente que, enfim, prefere o Tarcísio por conta da atuação dele como ministro e tudo mais. Mas chega o Tarcísio, ele bem ou mal, ele carrega a rejeição ao bolsonarismo. Tem gente que não vai nem querer ouvir o que ele tem, que vai pender, da mesma forma que está indo direto para o Lula, para não se juntar ao bolsonarismo, tem asco do bolsonarismo, vai para o Lula, não quer nem saber, tampa o nariz, vai para o Lula. Meu receio é que a mesma coisa aconteça em São Paulo com o Tarcísio. Não que automaticamente vai acontecer, mas acho que é dar chance para o azar, sabe? Assim, tem uma chance grande de acontecer. E o inverso, se vai Garcia, você, por exemplo, o Porto vai votar no Tarcísio, digamos, segundo turno vai Haddad e Garcia. Não vai ser um voto feliz, mas você não vai votar no Haddad. Você também não vai ter coragem de anular. E isso vai ser provavelmente a atitude de praticamente todo mundo que vota no Tarcísio. Eu não acho que o oposto vai acontecer. Então, acho que a gente vai brincar com fogo, entendeu? A gente vai brincar de realmente eleger o Haddad aqui, seria uma grande desgraça. Além de ver o Lula presidente, a gente vê o PT pela primeira vez governando o estado de São Paulo. Então, essa é a minha provocação. Queria saber se vocês concordam. Isso está me fazendo pender seriamente para votar no Garcia em primeiro turno, apesar do meu candidato, na verdade, ser o Vinícius Poit, não é nenhum dos dois. E aí, Xará, você acha que corremos Bom, esse risco? eu já venho defendendo essa ideia há muito tempo.
Por isso o meu voto vai ser para o Garcia, porque é um voto tático. Eu acho, sinceramente, primeiro, eu acho que o Haddad não ganha em São Paulo, ponto número um. O PT não ganha em São Paulo, mesmo contra o Tarcísio. Mas vai ser, assim, vai ser para teste para cardíaco, muito próximo, porque o antibolsonarismo é uma força forte, tão grande quanto o antipetismo. Então vão ser a briga de duas rejeições. E eu temo, sinceramente, que a rejeição ao bolsonarismo mais a simpatia ao petismo, né, a soma dessas duas forças, coloque o Haddad lá. Por isso, eu acho muito mais seguro tentar levar o Garcia para o segundo turno. Por isso, assim, isso eu já venho falando isso há bastante tempo. O Garcia é o meu candidato? Não. Sinceramente, não votaria nele. Não o conheço, não sei. PSDB também não é meu partido hoje, mas é um voto tático. Eu concordo Olha, plenamente com a Tatiana. e eu discordo plenamente de vocês dois. Eu não voto nesse cara, mas por nada nesse mundo. Primeiro, porque assim, né? O cara é o vice-governador de quem? Do Dória, né? Não, você E ele, pode falar tudo contra ele. É e assim, certamente ele Não ele é é ruim. esse o sequestrou o Dória ponto. na Vamos lá, Mas campanha. peraí, Porto, segundo deixa eu turno. perguntar uma coisa. Segundo turno, Garcia e Haddad, você anula? Eu respondo, faço a mesma pergunta para vocês. Segundo turno, o Haddad e Tarcísio, vocês anulam? Não, eu voto Não, no lógico que Tarcísio. não. A gente não. A gente Mas não. Eu você estou vota perguntando Nem no. vocês, você. nem Você, ninguém. Ó, em São Não, 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 não. Paulo, não, Você, não, mas não. você, Não, 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 não. Haddad e Garcia, Garcia. você anula? eu votaria, sei lá, no Tiririca contra o Haddad. Contra o Tá PT, bom. qualquer coisa, Isso, o que tiver então, à esse é o mão. ponto. Exato, esse é o Agora, ponto. eu conheço Contra o, P- muita contra gente, o PT, o que tiver à mão. eu conheço muita Não gente vou. que entre Haddad e Tarcísio vai anular. Então eu Ou acho que a culpa Haddad. é dessas pessoas Ou que, Haddad. covardes e omissas, né, não fazem essa escolha, que para Mas, mim é muito mas clara. você tem que, Mas eu, tem sendo que lidar com bastante. essa realidade. Mas, Né, então, mas eu não. É que o que, na minha cabeça, eu acho que assim, quem vai. A disputa da eleição de São Paulo é quem irá derrotar o Haddad. Só essa. Porque o Haddad não ganha de jeito nenhum. Ele não se ok. ele. Pensa comigo. Para o Haddad ganhar, ele teria que ganhar na cidade de São Paulo e no interior. Ele, prefeito, não conseguiu se reeleger. Mas é outra Ele eleição. perdeu na É eleição passada. outro Na tempo. eleição passada, o Deixa, Haddad perdeu. Na eleição passada, o Haddad perdeu em todas as zonas eleitorais. Teve uma única mas que o Bolsonaro não ganhou. era outro, mas foi outra eleição. Eu vou dar o Mas eu exemplo acho que do São Paulo, Alckmin. esse sentimento antipetista, e no interior de São Não, Paulo, até depois do que o concordo. Lula falou, e depois da trairagem do Alckmin, a chance do Haddad ganhar como governador em São Paulo é zero. Não tem chance. Tá bom. Não se reelegeu prefeito na Olha só. capital e não vai ter voto no interior. Qualquer um. Eita, nossa, caiu aqui meu Então, fone. deixa eu só, Qualquer um que for. deixa eu só, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um contra-exemplo. O Alckmin perdeu, foi ridículo, né? Chegou em terceiro lugar na eleição para prefeito em 2007, né? 2008, o que o Kassab foi reeleito. 2 anos depois ele ganhou para Mas é governo. diferente, Xará, porque o Então, Alckmin, ele é tão ruim, que não tem nem anti-Alckmin. Que ele é indiferente, né? então, Mas é Agora que o PT pois é. tem um. a capital é, muito, é petista, entendeu? A capital é De muito mais jeito petista que nenhum. o interior. De Ele jeito é nenhum. muito Não foi mais na forte. eleição para. Não foi na eleição porque para reeleger o Haddad, conseguiu ser prefeito e não se reeleger. Não foi na eleição com o Bolsonaro e não vai ser agora. Chance zero. O São que Paulo vai votar no Haddad. eu Escreve não aí. acho que vai votar A nada. E te cidade de digo São mais, Paulo, na cidade de São Paulo, o Haddad vai ganhar. eu Eu acho que tenho ele Na não certeza ganha cidade, também. na Eu grande tenho São Paulo. certeza, Porto. Em São Eu Paulo não tenho ele essa, ganha. eu não tenho Cara, essa certeza. O Boulos, o queima-pneu lá do MST,
chegou no segundo turno forte. Não, mas aí foi diferente, era uma ausência. Não, ali essa Não, a polaridade, esquerda, é a peraí, galerinha. tudo bem, essa polaridade está dada, mas o interior paulista vai consumir o Não, o Haddad. interior eu concordo. O Então não interior eu tem chance, concordo. não Esse é tem chance suficiente para alguma, segurar. Bom, não tem chance alguma, não tem chance alguma do PT e do Haddad se elegerem. Espertamente, e por burrice da direita, eles vão eleger o senador, porque não tem 2 turnos, o Márcio França está eleito. Está eleito. Márcio França está eleito, né? Então, assim, lamentavelmente. Agora, para governo, é só a disputa é quem é que vai derrotar o Haddad. A chance do Haddad ser eleito é zero. O interior paulista abomina o PT, eu diria mais até, eu vou além. Nunca o interior de São Paulo foi tão contra o PT como será agora. Nunca, 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 nunca. Por quê? O governo do Bolsonaro prestigiou o agro, prestigiou o interior, o Lula falou mal do interior. Nunca o interior paulista foi tão contra o PT quanto será agora. Então, assim, se você acha o Tarcísio melhor, vote no Tarcísio, porque o risco do Haddad ser eleito é nenhum. Sob pena de achar que o Haddad tem chance de ser eleito, na verdade, vocês estão votando na continuidade de quem está à frente nesse estádio. Eu, no meu escritório, da minha janela, eu vejo um monotrilho todo dia. E todo dia eu fico ruminando. Você sabe por quê? Não sei se vocês sabem disso, né? Você sabe por que o monotrilho está parado, inclusive? não tem Aquele trilho negócio ali, da. aquele trilho do monotrilho, A construtora não foi pega na Lava Jato, alguma coisa? é pior que isso. É pior que isso. Sabe aquele trilho do monotrilho? Você sabe quantas Hum, empresas no mundo fabricam trem para aquele monotrilho? Quantas vocês acham? Uma. deve ser E uma. faliu. No dia que você acabar a obra, não tem trem para colocar ali. O Brasil vai ter que desenvolver um trem para colocar naquela porcaria, porque eles conseguiram fazer uma obra daquele tamanho, que só tem Mas uma eles empresa quem? no Você está mundo que falando de fabrica o quem? PSDB, né? O Garcia. Essa turma toda que está aí à frente do Mas Estado bem lá. antes, né? Isso aqui deve ser coisa do Dória. Ah, Sim, mas o foi Garcia coisa do Alckmin, né? é dessa mesma turma, é essa turma que está aí até agora. Não, mas com certeza absoluta. Então, hoje, se você acabar o monotrilho, você não tem trem para pôr. Porque eles fizeram um negócio que só tem uma empresa no mundo que fabrica e a empresa quebrou. Nós vamos ter que desenvolver um trem. Olha que coisa brilhante. Eu acho um retrocesso absurdo. Não vejo chance nenhuma do Haddad ser preso. E, aliás, ao contrário. Votando no Rodrigo, vocês poderão estar colocando ele no segundo turno para ser a continuidade. Ah, não vai ser o Haddad? Perfeito. Que bom, eu vou votar no Ó, deixa Rodrigo. eu dar uma informação. Deixa eu dar uma informação. Região Metropolitana de São Paulo, Vinte e três por cento. Estava vendo. eleição passada, que é a eleição do antipetismo, o Márcio França teve 56% e o Dória 44% na região O metropolitana de Márcio São França. Paulo. O Ó, Então, Márcio você que é França, bom ele de escondia que era de esquerda. Não, então, mas o Dória colou no Bolsonaro. Isso foi no ano da eleição do antipetismo, não tinha antibolsonarismo. No ano que não tinha antibolsonarismo, você Não, teve tinha. 40. Mas era uma sombra do que é hoje, né? Sim, Assim, mas o puta, Márcio hoje França é também. muito mais. O que o Agora, Dória você faz, chamava o você que é Márcio bom de França de Márcio o estatística quê? aí, Não, Guto. Márcio Cuba, tudo bem. É Tá isso. bom, mesma Enfim, coisa que a Haddad, mesma coisa. isso. Não, não é a São mesma coisa. Paulo, Grande Não, São o Márcio Paulo, é França, 23% da o, população. Se o você Márcio pega França essa não tem essa estatística, identificação imediata com a esquerda que o Haddad tem. Então, o Márcio França Pode ser, escondia isso na eleição passada. Ele escondia isso. pode ser. Não, não Isso fala, é verdade. você vai apoiar o Lula ou vai apoiar o Bolsonaro? Você não viu ele falar. Todo mundo sabia que o Dória era Bolsonaro. Mas o Márcio França, você viu alguma imagem dele? Não, eu sou Lula, sou Haddad? Não, ele ficou na dele. Agora é diferente, é o Haddad. O Haddad tem uma puta rejeição. Na cidade de São Paulo, o Haddad é por muitos Uhum. odiado, por isso que ele não conseguiu nem se reeleger. Péssimo, pior prefeito que nós já tivemos nessa cidade. Pior prefeito, né? Deram uma lata de tinta pro vagabundo lá, É, ele acabou com a cidade.
Ficava pintando ciclovia em tudo que era canto aí, sem menor critério, pintava em cima da grama, guia, uma porcaria. Bom, Bom, nós eu vamos acho que não ver, tem chance nenhuma. nós vamos ver. Tá bom. Puta, tomara esteja certo. Acho, pelas pesquisas, que o Tarcísio vai para o segundo turno. Compartilho do temor da Tati. Ainda que eu concorde com você, o Haddad perde do Tarcísio também, mas vai ser mais emocionante. Ah, Eu então, acho essa que vai vida, o que é essa vida sem ser. emoção? Vamos junto com o Tarcísio para o Eu segundo não tô turno. afim de passar mais 3 semanas aí, Quatro ai, no semanas, desespero. 4 semanas. Quatro, É. quatro Ah, eu semanas passo o tempo que ainda for para. Agora é o ter o seguinte. Haddad de governador. Agora é o Nossa. seguinte, Xará. Há quem diga que, não sendo eleito governador de São Paulo, o Haddad seria um nome para ser ministro da Economia. Primeiro, você acha isso possível? E se fosse possível, qual é o aeroporto que mais próximo que faz voo internacional? Tudo é possível para quem sonha. Então é possível. É um político, não é isso? Sim. Porque o Lula tem dito que vai escalar um político. E ele tem trânsito no público bem pensante de uma certa Faria Lima. Certa Faria Lima. Eu não acho. Me Eu inclua não fora sei. dessa, hein? Que eu tô ali no Brooklyn. Já saí de lá faz Não, você é Vocês. tempo. no Brooklyn. Você, No você é Faria Brooklyn. Lima raiz. Você não, É não, isso aí, não- é isso aí. Não sou Nutella, não. E aí, Tati, o que que você acha? Tem chance do Acho que, Haddad perder? putz, acho que não tem muito porquê, assim. A bolsa já ia despencar no dia seguinte, sabe assim? Essa é uma coisa. O Eu Lula, acho que o Lula vai por ser pior que ele pragmático. Ele vai seja, acho que ele colocar tem um um cara tipo mínimo de Meirelles. noção. Ele sabe que o nome impacta, ele sabe que se ele não vai puxar o Meirelles, mas se ele pegar alguém minimamente respeitado, vai dar um up no governo. Eu Ele acho que eles precisa vão mostrar buscar um uma pouquinho. solução de mercado, tipo tentaram com Joaquim Levy, ainda que seja só um nome. Quando chegar lá dentro, o cara não vai conseguir implementar não, nada. ele já disse que vai ser um político. Porque ele Pô, mas teve o uma boa Lula já disse experiência com. tanta coisa. Não, não, nesse caso eu acho que ele tá falando sério. Ele teve uma boa experiência com Palocci, porque eu até concordo com ele. Acho que tanto que o Guedes, ele demorou, ele apanhou muito até ele aprender, né? Porque Sim. essa posição é uma posição política. Você está assessorado, você tem ali os seus subordinados técnicos, tal, mas o cara tem que ser político, o cara tem que ter trânsito, O né? Guedes aprendeu isso, concordo com você. Mas, puta, apanhou muito antes de aprender. Então, eu acho que tem que ser, e eu acho que o Lula está certo nessa, tem que ser um cara com perfil político para conseguir, não sei, é, Mas diga. não, noções básicas de economia, né? O Haddad, Não, tudo veja bem. bem, o Palocci era um cara que é médico e o cara fez o que fez, entendeu? Mas o Palocci era um Não, cara não bem tem. pragmático, né? Tanto é que ele Então, não por hesitou, isso, quando ele sentou que o bicho ia pegar, ele não hesitou em fazer uma pega, pega delação, um, né? pega um Jacques Wagner da vida. Entendeu? Um Meu cara Deus, meio capaz. neutrão. Não, mas se você ouvisse o Palocci na época, né, quando ele escolheu, era um pouco isso. Puta, mas quem é esse cara? Né? Petista é sempre, né? Quando você ouve o nome de político petista, você fala, nossa, mas o Jacques Wagner é um cara meio neutrão, né? Um Ele quer um cara que comandado, né? Vai querer um cara que vai obedecer. isso, e que tem Bom, trânsito, até agora Congresso, nós enfim. discutimos questões menores em relação à eleição. Acho que agora sim nós vamos discutir a grande notícia. Essa notícia saiu no final do dia, então não houve tempo hábil para impactar o mercado cambial, né? E as bolsas. Mas hoje, você vê como o mundo está polarizado. Algum tempo atrás, eles formavam um casal queridinho, que era o Neymar e a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine já aderiu, já havia se manifestado a favor da campanha do Lula, como a esmagadora maioria da classe artística. E hoje, o Neymar fez até dancinha ali para manifestar o seu apoio ao Bolsonaro. Xará, amanhã o dólar sobe ou cai por conta disso? Olha.
ceteris paribus, não acontece nada. Não acontece nada. Você também. Olha, eu vou Você te acha que a dizer, bolsa sobe, Tati? é, Acho que não. Não por isso. o Neymar, eu vou te dizer, o Neymar não é qualquer jogador, ele tem, sei lá quantos milhões de seguidores, né, no Instagram dele, TikTok, sei lá o Eu que acho, ele tem, mas eu acho que o pessoal tem uma bronca do ele, Neymar, assim, capaz é dele um tirar a apoio, voto, hein? é um apoio legal. Agora, eu fico pensando, existe, eu acho que o apoio dele é um pouco, é importante, não por ele em si, mas que quebra uma onda de unanimidade, porque a gente tem visto aí um monte de gente, né, desde ex-ministro do STF, passando por artistas e, enfim, jogador de futebol, tal, tudo falando a favor do Lula. Então, cria aquela sensação de que o país inteiro está embarcando. Quando tem um cara do tamanho do Neymar falando ao contrário, quebra um pouco essa noção de que, pô, tá todo mundo embarcando. Não, não tá todo mundo embarcando. Então é só por conta disso. Acho que não vai ganhar nem perder voto, mas psicologicamente falando, dá uma certa, né? Assim, pô, Tem gente tem, famosa também tem que apoia o game, né? Bolsonaro. Tem game. É. Então, acho que é um pouco. E é um cara novo, né? Porque se é uma Regina Duarte, todo mundo sabe que ela apoia o Bolsonaro desde o princípio. Não tem novidade nenhuma. O Neymar é uma coisa, um lugar, um cara diferente, né? E Sim, sem foi um dúvida. ato, assim, eu não acho, bom, eu nunca seria fazendo dancinha para Bolsonaro, mas eu achei extremamente corajoso da parte dele. O cara subiu muito Mas no meu conceito, não por demais. ser bolsonarista, mas a coragem que ele teve num país que, assim, todo mundo, os intelectuais, os artistas, qualquer pessoa moralmente do bem, né, é a turma do Lula. Então, assim, quando eu vi, eu falei, caraca, meu, parabéns pro cara, assim, pela coragem. E que Não seja, precisa, talvez, um não início de precisa. um movimento, também em cima da hora, mas, assim, talvez alguns sertanejos vão fazer, enfim, vão ter Não essa precisa ir coragem. longe, né? A Angélica disse que foi uma decisão difícil, já foi massacrada por isso, que logo ela saiu correndo para dizer que nunca pensou em votar no Bolsonaro, né? A Glória Pérez, a autora, sofreu uma violência incrível na vida, perdeu a filha, curtiu lá uma notícia que supostamente mostraria um alinhamento, já teve uma perseguição. Aliás, a esquerda é useira e vezeira em fazer isso, né? Elis Regina foi perseguida, Simonal foi perseguido, Cláudia Raia na época do plano do Collor, assim como a Marília Pêra, depois a Regina Duarte. A esquerda realmente faz uma patrulha terrível e o próprio Ciro, de certa maneira, acusou o golpe, né? Está sendo triturado, moído, né? Sendo ridicularizado. E assim, né? O Ciro eu não vi o Ciro falar uma mentira, né? Em tudo que ele falou do PT é verdade, fala com autoridade, né? Foi ministro do Lula, assim como o Palocci, né? Agora, Bom, galera, Porto, deixa só, na verdade, eu queria, antes de dar minha opinião sobre esse assunto, eu vou esperar o que o Casagrande tem a dizer sobre esse apoio do Neymar. aí sim, é realmente uma Depois eu opinião vou. assim que não dá para. Bom, depois que o Casagrande falou que ele não gosta do dinismo, que é uma brincadeira que se faz no futebol, né? Que são aqueles que são seguidores do Fernando Diniz, que ele não gosta porque isso vem do nazismo, cara. Eu fiquei pensando, poxa, eu achava que ele tinha se livrado lá do problema dele, parece que ainda não, né? Porque realmente, pô, tá de sacanagem, né? Mas enfim. Realmente. Bom, galera, estamos chegando aqui na reta final dessa nossa versão Pocket Show. Eu queria saber se tem uma bola dentro, uma bola fora, uma dica. E aí, o que que você manda, Tati? Nossa, eu não pensei nas bola dentro, bola fora. Vou ouvir Eu vocês. também não. Putz, esqueci Tá bom, eu vou, completamente. então eu vou dar aqui. Bom, bola fora, eu já aprendi uma coisa. Quando você não tiver uma bola fora para dar, é só você lembrar o noticiário da semana e ver qual que foi a bola fora do STF, né? Então a gente viu aí essa semana o Alexandre de Moraes no meio de uma votação, né, fazer o carinhoso gesto da degola, né? Ah, não, ele estava brincando com o assessor. E você percebe no semblante dele, né, que ele estava brincando. Realmente ele estava brincando. Parece que os votos que estavam sendo proferidos não eram muito do feitio dele. Bom, a minha bola fora para sempre, para essa exorbitância aí para essa exorbitância do STF, dessas manifestações dos ministros, que é assustador. A minha bola dentro
Essa semana eu dei uma palestra em São José do Rio Preto, em que eu falei sobre, né, como é que está o mercado em termos de investimento, quais são as novas modalidades, essa questão do surgimento da assessoria de investimentos. Quando eu tenho esse bate-papo, quando me chamam para falar sobre isso, eu sempre digo que nós estamos numa terceira onda de inclusão, né? Que a primeira inclusão se veio no combate ao analfabetismo, ali nos anos 70, que essa segunda onda de inclusão acontece ali, né, na Revolução Digital, começo dos anos 90, a internet, essas coisas, e que agora, né, cada vez mais as pessoas estão mais ávidas, né, para ter o conhecimento, educação financeira, né, que é uma demanda geral, né? Às vezes eu me deparo mesmo com pessoas de uma grande capacidade financeira, mas que não têm nenhum conhecimento assim para distinguir o que é um CDB, um fundo de investimento, e eu encontrei um público muito receptivo. Foi uma gratíssima surpresa, repercutiu muito bem, era um encontro lá empresarial, e, pô, eu acho que a bola dentro vai para as pessoas aí que estão buscando se informar, cuidar melhor do fruto do seu trabalho, do seu futuro e do futuro da sua família. E a minha dica é a seguinte: hoje eu estou falando com vocês de São Luís do Maranhão, né? Saí segunda-feira de casa, fui para São José do Rio Preto, de lá vim para cá, daqui semana que vem eu estou indo para Imperatriz, né? Meio que batendo um papo com os clientes, fazendo essas apresentações. E eu não conhecia São Luís, e eu fui levado para jantar numa região aqui chamada Península. E ali tem um centro gastronômico que é a coisa mais linda, um ambiente muito legal, à beira-mar. Eu convido a todos, assim, quem vier para São Luís do Maranhão tem que reservar uma noite para ir nesse centro gastronômico, nessa região chamada Península, né? Aqui São Luís do Maranhão, uma grande ilha que comporta 5 municípios, e acho que é um lugar legal de se visitar. Eu cheguei ontem, mas já estou encantado. Claro que ainda estou naquele circuito do turista, como toda cidade brasileira, ter suas regiões mais humildes, onde tem a miséria, mas eu fiquei muito bem impressionado. Aqui dizem que se fala o melhor português do Brasil, de fato as pessoas não têm, falam muito bem no geral, assim, não tem um sotaque marcado, como em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, aqui se fala um português. Então a minha dica é venham conhecer o Maranhão, né? Sábado eu vou aproveitar, já que eu estou por aqui, vou fazer um bate-volta, vai ser puxado, mas vou conhecer Lençóis Maranhenses, que é tão bonito, a gente vê imagens tão lindas. Então, a minha dica seja essa. Eu não sei se vocês, durante o tempo, aí lembraram alguma bola dentro, bola fora. Lembrou alguma coisa, Xará? Não, Tranquilo? eu tava tentando lembrar alguma coisa, mas eu não assisti nada nesse fim de semana, estava fazendo outras coisas. E Então, você, eu vou ficar Tati? devendo. Ah, deixa eu dar uma dica. Vou É, deixar uma dica, hum, dica boa. Quem ainda precisa de deputado, senador, consulte ranking dos políticos, políticos.org.br. excelente dica. Todos os deputados e senadores são avaliados lá. Veja quais são os melhores do seu estado, escolha lá E entre quem tiver eles. dúvida também pode ligar para a Tati, ela não tem restrição de horário, sábado, domingo, madrugada. Inclusive o celular dela, não é brincadeira, mas quem entrar no ranking dos Mas políticos vai ter lá uma boa fonte consultoria. de informações, tá bom? Bom, gente, falar com vocês é sempre um prazer, mesmo nessa versão Pocket, o papo sempre foi muito legal. Obrigado aí por prestigiar, e semana que vem a gente já vai estar com um programa aí, tanto para comentar finalmente o resultado das eleições do que nos reserva, tá bom? É isso aí. Um abraço aí para todos, fiquem Abraço. com Deus. Até a próxima. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.